Olá, tudo bem? Então, nessa live eu quero falar para vocês sobre saúde e disposição. Sabe que eu tenho o programa Mulher Forte e Corajosa e este mês a gente tá falando de saúde e disposição. E essa semana em específico a gente falou sobre como mudar, né, ter saúde nos nossos pensamentos. E eu queria compartilhar uma coisa com você. Sabe que os nossos pensamentos positivos ativam determinados hormônios e alguns pensamentos negativos ativam outros? Tudo bem, Rita? Ontem eu estava participando de uma conversa. Aqui em Torres, na minha cidade, nós temos um grupo chamado Penélopes contra o Câncer, onde a Silvia Martins lidera esse grupo. E eu faço parte e ajudo também. E aí, ontem nós tivemos um encontro com a psicóloga Raquel e ela estava comentando, ela trouxe, né, um assunto para a gente debater, que é sobre os pensamentos. E eu senti muita vontade de compartilhar isso com vocês, porque eu gostaria de deixar registrado para que mais pessoas soubessem e entendessem como que funcionam os nossos pensamentos positivos e negativos sobre nós e sobre os outros e sobre tudo o que acontece na nossa volta. Ela explicou ontem uma coisa que me chamou muita atenção. Eu trabalho com saúde, alimentação, eu falo muito disso, né? Ensino, mas ela comentou: quando a gente pensa coisas ruins, negativas, seja de qualquer situação, a gente ativa no nosso corpo um hormônio chamado cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E quando a gente tem pensamentos, esses pensamentos afetam o nosso corpo e ativa um hormônio que não é tão bom, cortisol. Quando a gente tem excesso no nosso corpo, ele não faz bem pra gente. Mas ao contrário disso, quando a gente tem sentimentos de agradecimento, quando a gente agradece, se sente gratidão no nosso coração e nos nossos pensamentos, independente das coisas que aconteçam, a gente gera esse ambiente de gratidão e satisfação, porque a gente acredita e confia de que nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. E quando a gente entende o contexto disso na nossa vida, a gente lida com os problemas de uma forma diferente. Então, a gente ativa outros hormônios, os hormônios positivos no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, que é a serotonina e a dopamina. E esses hormônios fazem a gente ter a sensação e bem-estar diferente do cortisol com os pensamentos ruins e negativos. Então, qual é o recado para você hoje? Cuide dos seus pensamentos. Vou usar as palavras da Raquel Braga. Pense no que você está pensando. É estranho, né? A gente precisa pensar nos nossos pensamentos. A gente tem como controlar os nossos pensamentos. E a gente pode escolher o que pensar, porque o nosso pensamento ativa não só os hormônios bons e ruins, mas como muda a nossa qualidade de vida. E eu vou deixar uma tarefa para vocês, a mesma tarefa que ela deu ontem para as meninas do grupo das Penélopes. Faça uma lista dos pensamentos que você tem. E aí você verifica se eles são edificantes ou eles são de derrota. Olha lá em Filipenses 4,16, se não me engano é 4,16. Tem lá. E aí você compara essa lista. Isso vai me ajudar ou não? Esses pensamentos são bons para mim ou não? E aí você vai entender quais pensamentos você tem que substituir e eliminar da sua vida. Você precisa aprender a fazer as afirmações positivas. Isso não é papo de coach, isso não é conversa furada. Isso é real.
Isso muda a sua vida. E isso pode mudar a sua história, pode mudar os seus sonhos, os seus projetos e pode te ajudar a realizar todos os sonhos e desejos da sua vida. Como o seu? Mudando o que eu penso. Primeiro, sobre o meu respeito. Porque muitas vezes o que eu penso sobre mim mesma também não é verdade. E você fica presa nos pensamentos negativos ao teu próprio respeito, aos pensamentos que os outros falam de você, os pensamentos que os seus pais, seu marido, seus filhos, todo mundo tem um pensamento diferente ao teu respeito e você fica preocupada com o que todo mundo vai pensar. E você não se preocupa com o que realmente importa. Quem realmente importa, Sil, é o que Deus pensa ao meu respeito. É isso que importa, porque nem você acredita no que Deus diz a teu respeito. Por muitos e muitos anos eu não acreditei, por muitos e muitos anos eu duvidei. Só que quando eu comecei a viver essa verdade que Deus diz que eu sou, a minha vida começou a mudar e a fazer sentido. E é isso que eu quero... tá acabando a bateria. E é isso que eu quero mostrar pra você, que você pode ter uma vida diferente se você decidir pensar diferente. Pensar como Deus pensa ao teu próprio respeito. E isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. E é uma decisão diária, porque para a nossa cabeça pensa muitas coisas, muitas coisas. E como que eu vou fazer, Sil, para controlar os meus pensamentos? Anotando o que você pensa. Fazendo um checklist dos seus pensamentos. Como, Sil? Anotando. E depois você vai lá conferir o que o Senhor fala sobre os teus pensamentos. E você vai entender os pensamentos bons e ruins que você tem, e você vai começar a substituir isso na sua vida. E isso muda completamente. E eu não tô falando isso só porque eu ouvi. Não, eu testei, eu aplico na minha vida, eu aplico na vida do meu marido. Nós aplicamos isso na nossa vida e funciona. A gente testa. Então eu quero convidar você que está pensando mal ao seu próprio respeito, se achando imerecedora, se achando incapaz, se achando burra, se achando feia, se achando acima do peso, sei lá o que você pensa ao teu respeito. Mas tem tantas coisas negativas que a gente pensa ao nosso respeito que a gente nem imagina. Então comece a sondar os seus pensamentos. E sabe como eu aprendi a parar um pouco os nossos pensamentos? Isso a gente aprende no yoga. O que é? Respire. E pense na sua respiração. Quando você pensa na sua respiração, você não consegue pensar em mais nada. Então, se você quer acalmar os seus pensamentos, se você quer ter mais pensamentos positivos a seu respeito, comece a pensar nos seus pensamentos. Comece a ter essas atitudes positivas, porque essas atitudes positivas vão fazer você mudar de vida. E essa mudança de vida que eu mostro para vocês o caminho, eu pego na mão de vocês para mostrar como fazer isso dentro do programa Mulher Forte e Corajosa, com encontros semanais, com apoio no WhatsApp. Você vai aprender a escrever seu livro. Umas 2 semanas atrás, 3 meninas se motivaram a começar a escrever um livro. Então parece uma coisa irreal para você na sua vida e coisas que você jamais pensou em fazer. Só que o autoconhecimento muda tudo. Muda tudo. E é isso que a gente precisa fazer para parar de culpar os outros pelos nossos problemas, porque quando a gente para de apontar o dedo para o outro e a gente começa a olhar mais para si, a gente começa a enxergar
onde nós estamos errando e falhando e a gente começa a mudar, porque ninguém vai mudar por você, ninguém vai fazer por você, ninguém vai viver a sua vida, ninguém vai te dar saúde, ninguém vai fazer você pensar diferente. É só você que tem esse domínio. O Senhor conhece os seus pensamentos e o seu coração, mas mais ninguém. Então, não adianta eu dizer assim, eu vou te ajudar, eu vou mudar os teus pensamentos. Não, se você não quiser, você não vai fazer. Só que eu quero te incentivar a escrever os seus pensamentos para que você comece a instalar novos drives. O que é novos drives? Novos pensamentos. Pensamentos positivos e encorajadores para que você possa mudar a sua realidade e conseguir alcançar os seus sonhos. Porque a gente não vai a lugar nenhum se antes a gente não mudar os nossos pensamentos. E essa live é para que você possa aprender a mudar os seus pensamentos. Sonde os seus pensamentos e veja onde eles estão te levando. Porque muitas vezes você fica culpando o pai, a mãe, o marido, o filho, o periquito, o papagaio, o cachorro pelos seus problemas. Só que a raiz dos seus problemas está aqui, nas coisas que você pensa. Pense sobre isso e veja se faz sentido para você isso que eu estou falando. E se fizer sentido, me segue para ter mais conteúdos como esse e eu ajudo você a cuidar da sua saúde de corpo, saúde de mente e saúde de espírito, tá? Então, prazer, meninas, estar aqui com vocês. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa? Deixa eu ver quem tá na live. Bom, é isso aí. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês, mas não acreditem em mim. Testem e vejam isso acontecer na prática, na vida de vocês. Apliquem isso que eu estou falando e vocês vão ver o quanto isso vai fazer a diferença na vossa vida. Um beijo. Fiquem com Deus.